Olá pessoal, meu nome é Mauro Ferreira, estou aqui para falar de empreendedorismo. Como eu disse da última vez que eu estive aqui conversando com vocês, eu falei sobre alguns assuntos relevantes a quem começa um novo negócio, né? Então eu disse na ocasião o seguinte, ó, em Provérbios, capítulo 2, versículo 15, está escrito o seguinte, ó, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado acaba sempre na miséria. Eu falei, da última vez que eu fiz o vídeo, eu falei sobre plano de negócio, sobre elaborar um plano, fazer um planejamento. Falei sobre o Canvas, que ele é um passo que te ajuda, é um anteprojeto que ajuda você a analisar bem o seu negócio, se ele vai dar certo ou não. Tem alguns passos ali que, se você seguir de acordo com o que está escrito, você pode ter um sucesso muito grande, ou você pode ter um fracasso se você não seguir as regras de mercado, porque o nosso mercado ele é muito voraz, ele tem regras, ele precisa de pessoas competentes para seguir adiante. Muitas pessoas têm quebrado, muitas pessoas têm perdido dinheiro, têm perdido família, têm cometido suicídio, porque não elaboraram bem um plano. Então, eu falei da torre, que quando a pessoa vai construir uma torre, ela faz os cálculos primeiro, para depois ver se o dinheiro dá ou não dá para terminar aquela obra. Então, falei para você, o plano bem elaborado leva à fartura. Porém, existe agora alguns outros passos, algumas outras dicas ou alguns outros detalhes que eu queria estar passando para você. Passo a passo, alguns detalhes, algumas coisas que eu acho que é relevante para você, que vai ajudar no sucesso, eu vou passando para você. Hoje, eu gostaria de enfatizar uma coisa muito importante. Você tem seu próprio negócio, você montou seu comércio, sua empresa, sua microempresa, você é um MEI, não importa. Agora eu vou falar de algo muito importante. Pessoas. Da última vez falei de pessoas, mas fui muito rápido. Agora eu vou detalhar um pouquinho mais qual a importância das pessoas dentro do seu empreendedorismo, dentro do seu plano de negócio. O que essa pessoa vai fazer para você? Como que ela pode te ajudar? Então, eu vi aqui, assim, tem um versículo na Bíblia que está em Eclesiastes no capítulo 10, versículo 7. Não, capítulo 7, versículo 10. Né? Que a sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que há já na cidade. O que significa isso? Quando nós vamos contratar alguém, nós temos que contratar uma pessoa que vai fazer a diferença na sua fábrica, na sua empresa. Essa pessoa, ela precisa ser treinada ou ela precisa vir pronta. Mesmo se ela vier pronta, ela precisa ser treinada dentro das regras, dentro da sua missão, da sua visão e dos seus valores. Essa pessoa precisa ser treinada. Então, quando você pega e contrata alguém, fala, poxa vida, eu vou contratar uma pessoa, e você coloca um anúncio no jornal, coloca na internet, começa a procurar, começa a avisar seus amigos, e daqui a pouco as pessoas começam a aparecer, e você recebe aquele monte de currículo, e você começa a escolher. Porém, esse é um passo muito importante, é algo que pode definir o seu sucesso ou não. Segundo a palavra de Deus, sobre treinamento, sobre como são as pessoas. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre um rei muito conhecido, que todos conhecem mesmo lendo a Bíblia, ou não lendo a Bíblia, todos já ouviram falar sobre o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor foi um grande rei, que ele conquistou o mundo todo. Dentro do limite, né, que era o mundo daquela época, ele conquistou o mundo todo. E nós sabemos que ele foi e invadiu Jerusalém. Quando ele invadiu Jerusalém, ele levou todos os objetos de ouro, tudo aquilo que estava consagrado, tudo que era riqueza, ele levou para o seu palácio. Porém, ele levou uma coisa melhor ainda. Ele levou quatro jovens que eram cultos e que eram sábios. E ele sabia que podia ter
aproveitamento desses jovens. O que ele fez? O rei Nabucodonosor levou para o palácio. Chegando no palácio, tratou esses 4 jovens com toda a mordomia que tinha lá. Porém, eles não quiseram fazer algumas coisas que eram regras do rei, porém, eles ficaram lá no palácio e foram treinados. Eles foram treinados por 3 anos. 3 anos, não foram 3 meses, não foram 30 meses, foram 3 anos que eles foram treinados. E quando eles estavam preparados, aconteceu uma coisa assim bem estranha. Assim, o rei teve um sonho, né? E naquele sonho ele falou, olha, se ninguém interpretar o meu sonho, eu vou matar todos os sábios da Babilônia. Eu vou matar todos os magos, eu vou matar todos os adivinhos da Babilônia. E essa notícia chegou aos ouvidos de Daniel e seus 3 companheiros. Nisso, Daniel pediu um tempo para o rei, né? Falou, pede um tempo para ele, que nós vamos revelar, que Deus vai revelar o sonho do rei. Então, quer dizer, tudo na nossa vida, a gente não pode fazer assim, apressado, a gente tem que ter calma, esperar, raciocinar para tomar uma decisão. O que aconteceu? Daniel foi à presença do rei Nabucodonosor, contou como que foi o sonho dele, deu a interpretação do sonho dele, e o rei colocou ele no mais alto posto, colocou ele como governador, e os seus 3 amigos colocou como administradores da província. Olha, como que uma pessoa chega num alto posto, e como que os seus amigos chegam como administradores das províncias? Isso foi tudo baseado no conhecimento. O conhecimento que a gente adquire é tudo. Então nós temos que procurar pessoas que têm conhecimento para trabalhar com a gente. E se não tiver conhecimento, nós contratamos essas pessoas e damos o treinamento adequado para eles. Nós falamos, olha, eu quero que você faça isso, mas eu vou dar o treinamento para você. Você precisa fazer um curso, você precisa fazer uma faculdade, você precisa fazer o inglês. A gente dá o treinamento para as pessoas e as pessoas ficam boas. 3 anos e essas 4 pessoas mudaram o destino da Babilônia. Você sabe, meu amigo, você pode, se você contratar a pessoa certa para trabalhar com você, ela pode mudar o destino da sua empresa. Ele pode mudar a história da sua empresa. Pessoas são muito importantes. E mais para frente, nós vemos que esses 4 jovens, né, nós vemos mais para frente que eles tinham domínios de tudo. Nós vemos que mais lá para frente, esses 4 jovens ainda continuavam dando alegria para o rei, continuavam resolvendo os problemas da empresa. Eu sempre falo assim, quando a gente tem uma fábrica, quando a gente tem um comércio, a gente quer pessoas que resolvam nossos problemas. Nós não queremos pessoas problemáticas trabalhando para a gente. Queremos pessoas capazes de resolver os nossos problemas. E para as pessoas resolverem os nossos problemas, elas precisam de quê? Conhecimento e liberdade para trabalhar. Existem alguns empresários que, no seu orgulho, acha que sabe de tudo, conhece tudo, não aceita opinião, não aceita mudanças. E as pessoas que ele contrata, às vezes, ficam meio tímidas de dar alguma sugestão que poderia fazer uma grande diferença. Mas o rei, ele, com esses 4 jovens, né, que estavam lá ao trabalho dele, que era Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, que todo mundo conhece essa passagem bíblica, esses 4 jovens começaram a crescer no reino. Porém, o que aconteceu? O rei Nabucodonosor, ele começou a se engrandecer, começou a conquistar mais cidades, começou a adquirir mais riquezas, mais soldados, mais escravos, e o povo ia crescendo, tudo sobre o domínio dele. Só que existe uma coisa na nossa vida, eu não vou falar somente de pessoas grandes, mas existem pessoas pequenas também. Existe algo na nossa vida que derruba qualquer um. Qualquer empresário,
qualquer autoridade, qualquer pessoa é derrubada por um sentimento que a gente tem que se chama orgulho. O rei Nabucodonosor, ele começou a ficar, ser um homem orgulhoso. Ele achava que tudo aquilo que ele estava fazendo era a vontade dele, era dele que vinha tudo aquilo, era poder dele, e ele nunca admitiu que aquilo era poder de Deus. E ele teve um sonho, e nesse sonho ele sonhou que uma árvore, né, bem grande, cresceu, tinha galhos, tinha frutos, dava sombra para todo mundo, e aquela árvore foi cortada. E ele ficou muito indignado com aquele sonho. Aí ele chamou Daniel, né, para conversar, e Daniel falou: ó rei, essa árvore grande, frondosa, que dá sombra, que dá frutos, que os pássaros comem dos seus frutos, que alimenta os animais do campo, és tu, ó rei, o senhor que é essa árvore grande, essa árvore frondosa. É mesmo. Olha, e eu vou dar um conselho para o senhor. O seu orgulho, se o senhor não se humilhar, esse orgulho vai fazer com que o seu reino vai passar de ti. O rei ficou muito agradecido com aquela palavra, mas passou alguns tempos, ele se esqueceu de tudo aquilo. E o que aconteceu? Um dia ele estava no palácio dele, olhou uma vista maravilhosa, ele olhou tudo o seu reino e falou: oh, essa é a Babilônia que eu construí. E a partir daquele momento, por uma frase infeliz, tudo foi tirado dele. Ele ficou como animal do campo, como a profecia diz, né? Como animal do campo, ficou 7 tempos, né? E depois ficou a raiz. Deus deixou a raiz para depois que ele se lembrasse de tudo, ele voltou a ser rei novamente. E ele descobriu que é Deus que reina sobre todas as coisas. O Senhor diz em Provérbios 16:5, que ele detesta os orgulhosos. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Então, se você quer progredir nessa vida, se você quer ter sucesso nessa vida, você vai analisar se esse sentimento está dentro de você. Você vai analisar se você é orgulhoso. Às vezes nós somos orgulhosos e não sabemos. Às vezes nós não somos humildes como nós pensamos. Às vezes nós temos uma falsa humildade. O orgulhoso é aquele que, quando ele começa a progredir, quando ele começa a ter poder, quando ele começa a ter dinheiro, ele começa a desprezar as pessoas. E quando ele despreza as pessoas, principalmente os pobres, principalmente aqueles que os ajudaram, essa pessoa ela não percebe, e o orgulho começa a corroer. E é um sentimento que a própria Bíblia diz que Deus detesta os orgulhosos. Então, primeiramente, para você vencer na sua vida profissional ou na sua vida empresarial, você tem que deixar o orgulho de lado. Você tem que saber que nada que você tem veio de alguma outra pessoa a não ser de Deus. Que tudo que você tem pertence a Deus. É dele. Se você tem, é porque ele permitiu que você tivesse. Se você tem alguma coisa, eu consegui, eu conquistei. Não. Nós conquistamos através do poder de Deus e através da vontade dele. Por isso que nós conquistamos. Obrigado, pessoal, por ter me assistido e até a próxima com mais novidades para vocês, ok?